Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Eu louvo a Deus, irmãos e irmãs, pela alegria de nós nos encontrarmos no programa Oração Pai das Misericórdias. É um programa da nossa TV Canção Nova que, de alguma forma, quer contribuir com a abertura do nosso coração para uma experiência renovadora, transformadora da misericórdia de Deus. Que bom que nós estamos juntos, que bom que nós podemos nos encontrar neste momento de partilha da palavra de Deus e de oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias e realizo o programa de hoje aqui neste lugar que é a Sala das Graças Alcançadas. Quando você vier à Canção Nova, em Cachoeira Paulista, quando você vier em peregrinação aqui ao Santuário do Pai das Misericórdias, não deixe também de conhecer a Sala das Graças Alcançadas. Essa sala que faz parte do complexo do Santuário do Pai das Misericórdias. Bem, hoje é dia 24 de setembro de 2021, hoje é sexta-feira, e nós vamos juntos meditar a palavra de Deus. É o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 22. O Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Realizando a sua missão de Messias Salvador, Jesus, ele realizava a sua missão pregando a palavra de Deus, manifestando o poder, manifestando a misericórdia de Deus também através de curas, de sinais, milagres, exatamente para confirmar, através destes gestos misericordiosos, confirmar o seu ensinamento, que a sua palavra não era um ensinamento qualquer, mas era a palavra de salvação. E aí, bem diante da realização da sua missão, da missão de Jesus, as pessoas comentavam a respeito dele. As pessoas falavam de Jesus. Umas pessoas diziam que ele era João Batista. Tamanha coragem, tamanha fidelidade à verdade de Deus. Outros diziam que era Elias, esse grande profeta do Antigo Testamento, ou um dos antigos profetas que havia ressuscitado. Bem, diante dessas opiniões, aí Jesus pergunta para os 12: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a iniciativa e responde: o Cristo de Deus. Ou seja, Pedro professa a sua fé em Jesus como Messias Salvador. E depois Jesus acrescenta que ele deveria, portanto, ser rejeitado, sofrer muito, rejeitado pelas autoridades religiosas de Israel,
que ele deveria ser morto para no terceiro dia ressuscitar. E foi isso que aconteceu. Jesus, portanto, ele anuncia aos seus discípulos que ele deveria realizar a sua missão de Cristo de Deus, ou seja, de Messias de Deus, de ungido de Deus, através de sua Páscoa de morte e ressurreição. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a centralidade da fé cristã é o mistério pascal de Cristo. O que nós celebramos na Eucaristia, o que nós celebramos nos sacramentos da Igreja, através do batismo, nós somos batizados no mistério pascal de Cristo, em sua morte e ressurreição, para que morramos à ação do pecado e possamos viver a vida nova de pessoas libertas do mal e comprometidas com o reino de Deus. Então, o mistério pascal de Cristo é o centro da nossa fé, é o centro da fé da Igreja e deve ser o centro da nossa fé, deve ser o centro da nossa vida. Morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, morrer para o mundo do pecado, para poder viver a vida nova de pessoas que no dia a dia se comprometem com o reino de Jesus, pessoas que no dia a dia se comprometem com o reino de Deus. É assim que você está vivendo, meu irmão? É assim que você procura viver o seu dia a dia, minha irmã? É uma pergunta que todos nós devemos nos colocar. O mistério pascal de Cristo é o centro da nossa vida? E depois, a fidelidade à fé da Igreja. Essa fé que foi transmitida de geração em geração, esta fé que foi transmitida pela Igreja, os sucessores do apóstolo Pedro, os papas, os sucessores dos apóstolos, os bispos, essa fé que foi ensinada, testemunhada, celebrada de geração em geração, esta fé chegou até nós. Esta fé é a fé que nós professamos em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, em Jesus Cristo como Messias de Deus Salvador. Esta fé que nós devemos transmitir aos nossos irmãos e irmãs. Pai e mãe devem transmitir essa fé a seus filhos. E todos nós, membros da Igreja, de alguma forma contribuir com a transmissão, com a comunicação desta fé que salva, desta fé que nos encaminha para a eternidade em Deus, esta fé que promove a nossa comunhão de amor com Deus e que também é testemunhada por meio de gestos concretos de amor e misericórdia em relação aos nossos irmãos e irmãs. Por isso, o convite que Deus nos faz hoje é a renovação da nossa profissão de fé. Profissão de fé que é a profissão da fé da Igreja, una, santa, católica e apostólica. Profissão de fé que nos leva à fidelidade de amor à comunidade cristã, à Igreja. Essa Igreja que foi instituída por Jesus, tendo como base a profissão de fé dos apóstolos, a começar do apóstolo Pedro, dos sucessores do apóstolo Pedro, os papas, até o Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro na atualidade, e os sucessores dos apóstolos, os nossos bispos. É com essa fé que nós queremos viver o nosso dia a dia, fé no mistério pascal de Jesus. Peçamos ao Senhor, ao Pai das Misericórdias, que Ele renove em nós essa fé, e para isso juntos rezemos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e o Espírito Santo. Amém.